Essa é uma hora boa para ficar assim quietinho, para não fazer nada, não evitar vender na baixa, evitar tomar as piores decisões, apertar o botão trocado na hora errada. É uma companhia que tem um histórico comprovado de geração de valor, é uma posição que se mostra bem atrativa, com um yield bem interessante de 9,8% atualmente. Então ainda tem uma geração de renda bem atrativo para os investidores. Eu não duvido da capacidade da NVIDIA de ser uma boa empresa dos próximos 5, 10 anos. Ela vai ser dominante, mas a gente tem que ter sempre um pouco, de cuidado quando a gente vê essas valorizações astronômicas num curto espaço de tempo. Olhando todos os históricos, nossa bolsa está muito barata. Olá pessoal, eu sou Paula Comaceto e estou aqui para guiá-los pelos investimentos mais promissores deste mês. O mercado está em constante movimento e é essencial estar bem informado para aproveitar as melhores oportunidades. Hoje vamos explorar as principais tendências para o mês de junho, desde ações brasileiras e internacionais, até fundos imobiliários e dividendos. Mas não para por aí. Você também ficará sabendo a melhor maneira de alocar esses e outros ativos na sua carteira. Conversaremos com especialistas, analisaremos os cenários para o Brasil e para o mundo e daremos dicas valiosas para você maximizar seus ganhos e minimizar os seus riscos. Então preste atenção a partir de agora e saiba onde investir em junho. O cenário macroeconômico em maio apresentou uma série de dificuldades e dinâmicas importantes que influenciaram os mercados financeiros pelo mundo. Apesar do ambiente ainda confortável em termos de inflação e emprego, o Brasil enfrentou desafios fiscais significativos, exigindo medidas extras para garantir a sustentabilidade das contas públicas. A tragédia climática no Rio Grande do Sul assolou o estado nas últimas semanas e foi uma delas. Apesar da corrente de solidariedade que tomou conta do país, no que diz respeito à economia, muito ainda precisa ser contabilizado e leva a grandes prejuízos que passam dos 10 bilhões de reais. Além disso, a desancoragem das expectativas do mercado parece sepultar uma taxa Selic abaixo dos 10% para este ano. Muitos analistas já esperam pela manutenção da decisão do Copom de junho. No âmbito internacional, os Estados Unidos ainda sofrem para tentar trazer a inflação para a meta de 2%. Dessa forma, a tarefa do Federal Reserve em cortar os juros continua bastante distante, diferentemente do Banco Central Europeu, que vê um ambiente mais propício para a primeira queda. O mercado financeiro, claro, refletiu todas essas condições com bastante volatilidade. O que esperar e onde investir em junho, você saberá agora. O Onde Investir começa agora com a carteira das 10 ideias para junho. E para comentar sobre a carteira e, claro, o panorama macroeconômico para as ações deste mês, estou aqui com Larissa Quaresma. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço, é um prazer estar de novo aqui no Onde Investir. Maio foi um mês também bastante desafiador, né? Tivemos uma piora do cenário doméstico, né? Uma desancoragem das expectativas. Como é que você está olhando para os ativos de risco agora para junho com essa mudança de perspectiva? Bom, o barulho está muito alto. Assim, o ruído, o incômodo, a tensão do investidor, ela está muito elevada. Quando você coloca no espectro, assim, de um lado, do extremo, a ganância, do outro lado, o medo, o pessimismo, o pânico, a gente está mais para cá do que para lá, né? Então, nesses momentos, por mais que o cenário sim tenha piorado, o fundamento piorou, as expectativas de inflação se desancoraram, o que é ruim, né? Isso é uma piora de fundamento de fato. Fora toda a questão do Rio Grande do Sul, que está ajudando a piorar as expectativas de inflação. A gente teve declarações aí de autoridades governamentais, né, legitimando esse aumento das expectativas. Então, tudo isso é claro que constitui uma piora de fundamento, principalmente aqui no Brasil, dado que lá fora os dados de inflação e de mercado de trabalho ao longo de maio, foram divulgados ao longo de maio, vieram super bem comportados, né? Então, lá fora, assim, você vê que foi um mês que até as bolsas americanas subiram, mas a bolsa brasileira não acompanhou. E a razão disso é essa piora de fundamento.
Agora, na nossa opinião, assim, o sentimento ele se deteriorou muito mais intensamente do que a piora de fundamento. O sentimento está muito ruim, os nervos são muito à flor da pele. Até comentei com o meu chefe aqui, né, Felipe Miranda. Eu falei, Felipe, essa é uma hora boa para ficar assim quietinho, sabe? Para não fazer nada, não evitar vender na baixa, evitar tomar as piores decisões, apertar o botão trocado na hora errada. Então, eu acho que é um momento para a gente atravessar, né? Eu acho que junho é um mês que não tem temporada de resultados, tem decisão de juros aqui, tem decisão de juros nos Estados Unidos. Nos dois casos, o nosso time macroeconômico aqui espera manutenção dos juros, né? Então, a nossa opinião é que acabaram os cortes de Selic, pelo menos por hora. Lá fora, também não deve ter corte. E com recados duros nos dois casos. O nosso Banco Central ele precisa ser duro, porque as expectativas estão se desancorando e ele precisa recuperar essa credibilidade. E lá fora, acho que não vai ter menção também ao corte de juros, né? Essa é a visão do nosso time macroeconômico aqui. Então, do ponto de vista macro, a gente pode continuar vendo pressões aos ativos de risco. Pior ainda se vier acompanhado de todo o ruído político que a gente viu em maio, né? Acho que assim, se arrefecer um pouquinho esse ruído, já pode aliviar, mas ainda assim sabendo que vai ter esse vento contrário do recado macroeconômico duro dos bancos centrais. Então, por isso, a gente está privilegiando uma carteira de nomes com qualidade e sem entrar naquele risco do overtrading, sabe? Sem ai meu Deus, o cenário piorou, preciso fazer alguma coisa, né? É um ímpeto humano que a gente tem, de sempre achar que precisa fazer alguma coisa, senão parece que a gente está sendo até irresponsável com o próprio patrimônio. Não, né? Cheque os fundamentos das empresas que você tem em carteira, eles continuam em ordem? Pioraram quanto? Né? Pioraram mais que o preço? Melhoraram? No caso da nossa carteira ali, a gente está bem confortável com todas as posições que a gente tem. Então, por isso, a gente segue com essa estratégia de manter empresas de alta qualidade, um predomínio de setores defensivos na carteira, não cíclicos, que são setores financeiros, de energia elétrica e infraestrutura. Né? Se você juntar todos esses, dá a maior parte da carteira 10 ideias. Então, essa é a nossa estratégia para a gente atravessar e chegar no outro lado vivo. Né? Porque não adianta você correr muito risco agora, se alguma coisa der errado, sua carteira despenca até você chegar num ponto que você não consegue recuperar as perdas depois. Então assim, vamos focar em atravessar mínimo de perda possível para a gente buscar ganhos maiores em um outro momento. O momento, então, é de reforçar essas posições da carteira de maio, então, que continua para junho. Exatamente. Momento de ficar quietinho, atravessar, né? Eu até brinco, se puder fechar o home broker com cadeado e abrir daqui 2, 3 meses, eu tô muito tranquila com essa carteira, né? Até quem puder não acompanhar diariamente, eu recomendo fazer isso, porque a gente que acompanha aqui, né, pra gente já é um desafio emocional, né? Mas a gente é profissional. Agora, quem não eu recomendo que até evite. Então, vai fazer suas coisas, deixa passar um tempo e quando a gente chegar do outro lado, tende a chegar ainda muito bem amparado por esses nomes. Em maio, a gente tinha ainda um gatilho mais micro ali das empresas com os balanços corporativos do primeiro trimestre. Em junho, existe algum gatilho mais micro dentro das empresas que possa, de repente, trazer um pouco mais de ânimo para esses ativos? O que pode ter são, assim, divulgações relacionadas a coisas específicas de cada companhia que não tem calendário. Então, até porque, assim, em junho a gente ainda vai estar dentro do segundo TRI. Tem muita empresa que solta prévia operacional antes do resultado, mas não vai ser nem seu caso de junho, porque a gente ainda vai estar dentro do TRI. Então, o que pode acontecer? São questões específicas de cada empresa. Então, vou dar um exemplo aqui. Arezzo, que está envolvida num processo de fusão com a Soma. Essa fusão precisa ser aprovada em Assembleia Geral de Acionistas, que vai acontecer ao longo do mês de junho, né, em primeira chamada. Depois, se não tiver quórum, no máximo no final de junho, a gente espera que seja aprovada. E aí, para ter um fechamento dessa transação, né, bem daqui a algumas semanas, então,
aqui eu sinto que pode ter alguma notícia aí marginalmente positiva. Um outro exemplo relacionado a um evento específico é Prio, por exemplo, que está na carteira e tem um grande gatilho, né, que o mercado inteiro está esperando, que é a volta, o fim da greve do IBAMA, que está impedindo a licença licença de produção em um dos ativos da Prio, que vai fazer uma grande diferença no crescimento de produção, né? Então, assim, notícias relacionadas ao IBAMA, o IBAMA voltou às atividades, né? O governo chegou a algum acordo com os funcionários do IBAMA, acho que pode ter uma reação positiva. Então, a gente tem várias coisinhas ali de cada empresa que podem ajudar, mas não acho que vai ser um mês dominado pelos balanços, né? Como foi o mês de maio, apesar de todo o ruído aí macro que a gente também teve. E o que você pode falar aí para os investidores, na verdade, reforçarem essa posição, né? Baseado aí nos fundamentos e baseado nesse reforço mesmo das posições de maio. Existe aí alguma recomendação mais assertiva, assim, que não pode ali faltar na carteira de junho? Eu acho que não pode faltar empresas do setor financeiro que são muito resilientes, né? Então, acho que Itaú, um investidor, assim, principalmente quem está montando aquela carteira, assim, nunca tive ações, né? Ou essa é a minha única carteira de ações, eu acho que você precisa ter um banco, né? Então, a gente coloca aqui Itaú, mas poderia ser também BTG Pactual, que é outro banco que a gente gosta muito, mas aqui a gente tem um conflito de interesses, né? Claro. Então, acho que não pode faltar. Eu acho que não pode faltar alguma exposição ao dólar e a commodity. Eu acho que você precisa ter em carteira também, né? E eu não colocaria, e o que não fazer, às vezes é tão importante quanto, né? Eu não colocaria empresas muito alavancadas em hipótese alguma, nesse momento, porque a gente está com um cenário que a Selic terminal ela é maior. Como eu falei antes, o nosso time macro acha que os cortes de Selic acabaram por aqui. A Selic está em 10,5%, deve continuar em 10,5%, que é melhor do que 14%, que a gente já teve, mas ainda é alto, não salva nenhuma empresa alavancada, né? Então, eu acho que seria isso, né? Tenha empresas de setor defensivo, preferencialmente financeiro, não pode deixar de ter também commodities e dólar, a gente gosta do petróleo, e não ter empresas muito alavancadas. Eu acho que essas seriam as minhas dicas para esse momento. E manter a calma também no mês de junho. Sempre. Não só em junho, julho, agosto, setembro, outubro, todos os meses. Perfeito, Lari. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E você viu aí as principais recomendações para o mês de junho. Para acessar a carteira completa das 10 ideias, é só clicar no link da descrição. É de graça. E neste segundo bloco, chegou a hora de falarmos sobre a carteira de dividendos para junho. Estou aqui com o Rui Hungria, nosso convidado, para falar um pouquinho mais das expectativas para o mês e, claro, sobre a carteira de dividendos. Obrigada pela participação, Rui. Oi, Paulo. Oi, pessoal. Rui, nós tivemos uma mudança de perspectiva para os juros nessas últimas semanas, né? Uma desencoragem nas expectativas ali. A gente viu o próprio Boletim Focus já prever uma Selic para 10% em 2024. Essa mudança, de alguma forma, ela impacta ali nas suas escolhas para junho ou impacta de maneira geral ali para a carteira de dividendos? Na verdade, as ações que tendem a ser boas pagadoras de dividendos, elas são menos afetadas por essa perspectiva de juros maiores. Porque normalmente essas empresas elas são mais geradoras de caixa, né? Diferente daquelas empresas que não são pagadoras de dividendos, que normalmente tem um fluxo de caixa que demora muito tempo para retornar para o acionista, e isso, quando os juros aumentam, a comparação com ativos de renda fixa, por exemplo, fica muito mais desfavorável. No caso das ações pagadoras de dividendos, como elas costumam pagar dividendos ali no curto prazo, recorrentemente, acaba que elas não perdem tanta atratividade para os ativos de renda fixa e podem até acabar atraindo o fluxo dessas ações que são menos pagadoras de dividendos. Então, no caso dessas ações pagadoras de dividendos, elas não tendem a sofrer tanto com esse aumento da perspectiva de juros, mas, claro, isso impacta um pouco, digamos assim, os resultados da companhia, mas não a ponto de a gente abandonar a estratégia de pagamento de dividendos, que acaba até se tornando mais interessante nesse cenário, né? E existem algumas estratégias mais específicas para, de repente, mitigar um efeito um pouco mais negativo nessas ações?
O que você pode fazer, na verdade, é tentar investir uma parte maior do seu portfólio em empresas que tenham menos sensibilidade a juros. Então, de maneira geral, pagadoras de dividendos elas são menos sensíveis, mas tentar escolher aquelas que são ainda menos afetadas, por exemplo, ações do segmento financeiro, né, e tentar evitar um pouco empresas que tenham, como a gente já falou, né, essa ciclicalidade maior de resultados, que dependem mais de uma taxa Selic, por exemplo, para ter bons números e bom fluxo de caixa. E para junho, como é que você está olhando para esse mês especificamente aí para a carteira de dividendos? Será que tem alguma boa novidade, alguma surpresa que possa surgir no mês? Na verdade, uma das mudanças da carteira que a gente fez foi justamente para tentar contemplar um pouco esse cenário de juros um pouco maiores. Então, a gente colocou na carteira uma ação de um setor que acaba até se beneficiando de uma perspectiva de juros maiores, porque é uma companhia que tem boa parte do seu resultado final baseado justamente em negociações ali, investimento em títulos, que é uma parte do resultado dessa empresa. No caso, a gente está falando de uma seguradora, né? Boa parte dos resultados de uma seguradora vem justamente do investimento do float, que é o prêmio que ela recebe na frente. Antes de ter que pagar algum sinistro, ela pode investir esse dinheiro e colher os rendimentos, né? Então, quando os juros sobem, acaba que esses rendimentos até melhoram por causa da alta de juros, a alta da Selic, ela acaba recebendo menos e isso acaba, de certa forma, compensando uma queda dos resultados por conta de uma alta de juros que acaba desacelerando a economia, né? Você falou que a sua recomendação principal é uma seguradora para junho. Rui, qual é ela? Nesse mês, então, a gente está colocando as ações da Porto Seguro, né, que tem uma grande tradição em seguro de auto, ou seja, de veículos, né, mas recentemente tem aí entrado em outras verticais que têm ajudado bastante os resultados. Uma companhia que está negociando por múltiplos bastante atrativos, dado o histórico de execução. É uma companhia que tem um histórico comprovado de geração de valor, e se a gente for comparar com outras seguradoras que estão negociando na bolsa, ela está negociando até por múltiplos mais baratos do que essas outras empresas. Então a gente entendeu que, combinando isso também com um bom nível de dividend yield, ela acabou se tornando aí uma empresa interessante para a gente colocar na carteira nesse mês. Rui, por outro lado, você indicou uma seguradora, mas a gente tem visto esse cenário bastante complexo lá no Rio Grande do Sul, trazendo bastante prejuízo, o que pode preocupar do lado das seguradoras. Você considerou esses riscos para colocar a ação da Porto nas recomendações de junho? Quais serão os possíveis impactos para a seguradora? Então, Paula, quando você pega toda a frota que a companhia tem segurada no Rio Grande do Sul e compara com a frota no país inteiro, que é a frota total, a gente chega a um número que é mais ou menos de 1%. Mas, claro, nem toda a frota ali vai estar impactada ou vai sofrer sinistro. Então, quando você faz essa ponderação e você chega no impacto que as ações tiveram depois de todo esse evento, né, eu entendo que isso seja uma oportunidade interessante para entrar no papel. Claro, os impactos de curto prazo podem aparecer, mas não serão tão relevantes quanto o mercado estava temendo, né? E, além disso, não vai afetar a capacidade da companhia a pagar dividendos no longo prazo, que é o que realmente importa para a gente aqui quando a gente investe em dividendos. Perfeito, Rui. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E você viu aí, a principal indicação do Rui para a carteira de dividendos é Porto. Quer checar o resto e acessar o relatório completo? É só clicar no link da descrição. Hora de falar sobre a carteira de fundos imobiliários para junho. E já estou aqui com Pedro Niklaus. Obrigada pela participação, Pedro. Obrigado pelo convite, Paula. Vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários. Bora lá então, porque os fundos imobiliários passaram por uma certa instabilidade, né? Não só os fundos imobiliários, mas, né, os ativos de risco como um todo. Mas queria que você falasse um pouquinho o que causou, né? O que marca essa instabilidade dos fundos imobiliários em maio. Realmente, Paula, esse é o segundo mês consecutivo de queda dos fundos imobiliários em 2024, muito por conta do cenário econômico, que ainda está bem incerto. O governo tem demonstrado dificuldade de alcançar a meta fiscal, e isso tem gerado incerteza econômica para os investidores.
E, além disso, o Copom realizou o corte 0,25 basis points, né, no começo do mês, um pouco abaixo do que era esperado anteriormente, mas ainda no cenário de afrouxamento monetário. A questão é que o comunicado que veio junto desse corte não foi bem digerido pelo mercado, né? O que quebrou um pouco da credibilidade do comitê. Então, a gente vê já um reajuste dessa Selic terminal, né, para 2024. A gente já via o mercado subindo um pouco, hoje já está próximo de 10%, já voltou para os 2 dígitos, e isso impacta os fundos imobiliários diretamente, né? Os fundos imobiliários se beneficiam do ciclo de cortes, mas agora, com essa taxa mais elevada, pode trazer um pouco de volatilidade, pode cortar um pouco dessa perspectiva de alta que a gente tinha no início do ano. Agora, do lado positivo, a gente teve IPCA 15 recentemente, né, nos últimos dias, que trouxe um alívio pontual para o mercado por conta de núcleos de inflação mais estabilizados, mais controlados. Então, a gente tem um pouquinho de otimismo aqui para poder trabalhar, né, poder analisar os próximos meses. E como é que fica o cenário dos fundos imobiliários, especificamente aí de alguns segmentos, né? Os de papel, os de tijolo, pensando nessa mudança de dinâmica? Bom, a gente segue de olho nos fundos de crédito, né, que tem chamado bastante atenção do mercado, muito por conta dessa volatilidade histórica mais controlada, né, que acaba mitigando um pouco das oscilações de preço do portfólio, e também porque tem portfólios indexados ao CDI, que ainda está em patamares elevados e, consequentemente, gera bons rendimentos para os cotistas, né? Então, a gente tem uma mitigação de oscilação de preço e tem os rendimentos elevados. A gente continua com essa perspectiva de um portfólio balanceado, né? A gente não esqueceu do tijolo. O tijolo segue presente na carteira, essa diversificação é importante, até porque os fundos de tijolo estão bem descontados e oferecem algumas oportunidades interessantes, né? Então, em um cenário de recuperação até operacional dos portfólios desses fundos de tijolo, a gente pode capturar um ganho bem interessante aí, pensando no médio e longo prazo. Perfeito, Pedro. Agora tivemos uma notícia importante nesses últimos dias de maio, né? A transferência dos fundos do Credit Suisse para o Pátria foram aprovadas, né? E o HGCR11, que foi a recomendação de maio, faz parte dessa mudança. Como é que você avalia essa transferência? Como é que ficam os fundos agora? Qual que é a perspectiva para junho? Realmente essa negociação ela se estende desde o último ano, né? E seu último pré-requisito foi concluído essa semana, nesses últimos dias, que é a aprovação via Assembleia, né? Então, a gente deve ver essa mudança de gestão da CSHG para o Pátria e a troca de administrador, né, que passa a ser cargo da Genial. Até o dia 30 de agosto deve ser concluída essa mudança. Por hora, a gente deve encontrar um pouco de volatilidade ali nas cotas, né, porque, obviamente, é uma mudança drástica e os investidores podem reduzir posições, a gente tem uma mudança de base de cotistas. Agora, do lado positivo, né, tivemos algumas sinalizações bem importantes. Por exemplo, o time de gestão da CSHG, composto de mais de 20 analistas, né, gestores, deve se manter, até por conta de algum alinhamento econômico ali de longo prazo. Então, a gente não deve ver mudança das estratégias e alguma mudança brusca assim, no portfólio em si. Isso é bem importante, essa continuidade da gestão. Outro ponto bem importante é a autonomia dos fundos, né? Por pelo menos 2 anos, os fundos permanecem com suas estratégias separadas dos veículos do Pátria. Então, a gente não tem uma mistura ali dentro que poderia alterar a composição ali do fundo. E, por fim, o Pátria é uma casa mais voltada para investimentos alternativos, né? Então, acredito que fundos imobiliários ganhem destaque lá dentro e a gestão tenha maior flexibilidade para originar, estruturar novas operações. Então, acho que, no geral, no todo ali, é bem positivo. Com isso, a sua recomendação para a HGCR11 continua ou ela muda agora para junho? Continua a nossa recomendação para a HGCR, né? A gente continua com esse olhar positivo para o crédito. Temos 2 operações de crédito na nossa carteira, né? Nossa seleção de 5 fundos, mas pontualmente enxergamos algumas oportunidades nos fundos de fundos, né? Os FOFs, né? Os chamados FOFs. Tanto que eu trouxe hoje o BTG Pactual Fundo de Fundos, o BCFF11. Hoje é o maior FOF da indústria, tem uma carteira bem diversificada e é bem diversificada em crédito e tijolo, mas hoje possui uma posição bem significativa em crédito, 47%.
Então, a gente tem esse controle aí da volatilidade. Na parte de tijolo, vemos posições bem descontadas, que têm capacidade de ganho no médio e longo prazo, e o fundo sofreu uma queda que, na nossa visão, é exagerada, né? No mês de maio, sofreu uma queda bem exagerada. Agora é negociado com desconto em relação ao valor patrimonial próximo de 10%. Quando a gente fala de FOF, a gente tem uma particularidade que é o duplo desconto. Ou seja, é o desconto da cota de mercado do FOF em relação ao seu valor patrimonial e o desconto dos fundos em carteira em relação aos seus respectivos valores patrimoniais. Ou seja, o desconto real, digamos assim, seria maior que 10%. Então, é uma posição que se mostra bem atrativa, com um yield bem interessante de 9,8% atualmente, né? Então, ainda tem uma geração de renda bem atrativa para os investidores. Perfeito, Pedro. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, Paulo. E você viu aí, BCFF11 entrou para a carteira de fundos imobiliários para junho, mas para acessar o relatório completo e todas as indicações, é só clicar no link da descrição. É de graça. Neste quarto bloco, chegou a hora de falarmos sobre as ações internacionais. E para comentar sobre o assunto, estou aqui com o Enzo Pacheco. Obrigada pela participação, Enzo. Fala, Paula, um prazer estar no seu programa. Decisões de políticas monetárias agora em junho muito esperadas, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, lá na Europa também. Como é que essas decisões vão movimentar com os ativos de risco? Bem, Paulo, como você bem falou, né? A gente tem decisão do FED, do ECB, aqui do Brasil também. Do lado do FED, a gente não deve ter nenhuma surpresa. A taxa deve ser mantida entre 5,25 e 5,5, amplamente esperado pelo mercado. A discussão, né, já vem sendo debatida há algum tempo. Inicialmente, lá no começo do ano, a gente tinha expectativa de 6 a 7 cortes. Hoje já tem gente falando que vão ser 2, 1 corte. Tem gente que acha que não pode ter corte. Então, vamos ver, né, o que os membros do FED vão pontuar nesse sentido. As últimas falas têm indicado a predileção de manter essas taxas mais altas por mais tempo. O que a gente pode ter de novidade é do lado do Banco Central Europeu. Lá a gente já vê a inflação se aproximando um pouco da meta. Alguns membros já pontuaram que existe sim a possibilidade do corte em junho, mas historicamente o ECB ele acaba seguindo o FED, ou seja, quando o FED corta os juros, o ECB vai e corta também. A gente nunca teve o ECB cortando os juros primeiro, então isso pode ser uma novidade. Se isso vai ser bem recebido pelos mercados, a gente vai ter que esperar. Mas eu acho que esse é o principal ponto a ser observado nos próximos dias, né? Essa divergência de política monetária no mundo desenvolvido. Agora a gente vê também, né, principalmente ali no mercado internacional, as ações estão andando bem, a renda fixa também. Como é que essa dinâmica está funcionando aí no cenário internacional? A gente continua vendo as ações num sentido positivo, né, na atuada positiva. O S&P 500 fazendo novas máximas, o Dow Jones ultrapassando a marca dos 40 mil pontos, mesma coisa para o Nasdaq. Mas nos últimos dias, a gente voltou a ver aquele sentido de que poucas ações estão dominando o mercado. Se a gente for lembrar, 2023 foi essa história, né? As 7 magníficas, as Big Techs, corresponderam praticamente por todo o retorno do S&P 500 naquela época, foi 25% de alta no ano. E aí, a gente teve mais um resultado de NVIDIA, mais uma vez a empresa superou as expectativas, tanto nesse trimestre quanto para o próximo trimestre. A expectativa de receita veio acima do que o mercado esperava, e aí desde então você vê a ação se valorizando 20%. Hoje a NVIDIA está negociando próxima dos 3 trilhões de dólares, está ali disputando com Apple, com Microsoft, para ver qual vai ser a maior empresa do mundo. O ponto nesses últimos dias, só isso funcionou, né? Se você for pegar a performance do S&P desde pós-resultado da NVIDIA até o fechamento do mês, o S&P ele teve uma variação ali próxima do zero, né? Alguns pontos negativos para baixo, enquanto a NVIDIA ganhou 60, 70 pontos. Então, assim, parece que as pessoas saíram para comprar só semicondutores, só NVIDIA. Será que esse movimento vai ser sustentável daqui para frente? A gente já tem falado aqui com algum tempo, né? Isso não tem impedido a ação de fazer novas máximas, mas até quando? A minha preocupação fica, a partir do momento que a empresa soltar um resultado, que pode até ser um resultado bom, mas a expectativa não seja tão boa quanto o mercado espera, qual vai ser a realização que a gente vai ver no papel? Se a gente for pegar no passado recente, a NVIDIA chegou a cair 50% ali em 2021 das máximas. Mais recente ainda, agora em 2024, se a gente for lembrar, no final de abril, quando a gente teve os 10 anos se aproximando dos 4,70, a taxa de juros de 2 anos se aproximando dos 5%,
A NVIDIA caiu 20% das máximas em poucos dias. Então ele é um papel, nesse patamar agora, ele é um papel a risco. Pode ser uma ótima empresa, eu não duvido da capacidade da NVIDIA de ser uma boa empresa dos próximos 5, 10 anos, ela vai ser dominante, mas a gente tem que ter sempre um pouco, né, de cuidado quando a gente vê essas valorizações astronômicas num curto espaço de tempo. Então essa é a minha única preocupação, mas de novo, tecnologia e principalmente as maiores empresas têm dominado esses últimos dias nos mercados internacionais. E com as ações de tecnologia justamente dominando o mercado, como é que fica esse desafio de compor uma carteira completa, diversificada de ações internacionais? A gente, né, na nossa carteira do BDR para junho, a gente buscou ter um pouco mais de tecnologia. Então a gente aumentou o peso em algumas dessas empresas. A gente fez até uma troca, né? Tirou as ações da Microsoft para colocar as ações da Amazon. Eu não vejo nenhum problema com as ações da Microsoft. Eu só acho que a Amazon acabou ficando um pouco para trás nas últimas semanas e eu preferi fazer essa troca. E aí quando você vai ver a composição, ela está praticamente metade da carteira de tecnologia e metade não tecnologia. Porque, de novo, a gente pode ter um cenário que essas empresas continuem dominando a valorização nos próximos meses. Mas também nada impede de a gente voltar para um cenário do começo do ano, que você via outros setores também andando, valorizando talvez mais do que tecnologia. Fica um cenário difícil, então por isso que eu preferi fazer essa mescla metade-metade. Então a gente tem alguns papéis desse campo de tecnologia e tem outros papéis, né? Também aumentou papéis da velha economia, papéis de energia, papéis de peças de automóveis, para tentar ter essa mescla. E a gente tem que esperar os próximos dias para ver o que acontece. A Amazon entrou pela primeira vez na carteira de BDRs. Por que você escolheu justamente essa ação? Bem, eu gosto muito da Amazon nos níveis atuais. Quando você olha, né, os segmentos da empresa, você tem a operação dos Estados Unidos, a operação internacional e a parte da AWS, né, que é a parte de serviços de computação em nuvem. Hoje, ela é a principal contribuidora no lucro da companhia, mas você já vê esses outros setores também melhorando a sua performance. E aí, quando você vê essa parte de inteligência artificial, a AWS ela vai ser uma das vencedoras, mas ainda parece que o mercado não deu muito mérito para esse negócio dentro da Amazon. Então, eu acho que a gente pode ter uma recuperação das ações nos próximos meses. Então, por isso que eu indiquei a Amazon para a carteira de BDRs em junho. Mas você falou também das ações da velha economia. Você poderia entrar um pouquinho mais nessa ação a mais indicada para o mês? Para o mês de junho, eu aumentei a posição em AutoZone. É uma empresa que ela já estava na carteira. Ela soltou resultados. Os resultados vieram ok, nada de espetacular, né? Mas a empresa ela tem um controle muito grande sobre o negócio. A direção continua recomprando muitas ações, mas as ações acabaram caindo e, ao meu ver, é uma queda injustificada, dada a qualidade do negócio. Então, eu preferi aproveitar essa queda momentânea para aumentar o peso na carteira e aí, quem sabe, né, pegar uma eventual recuperação do papel ao longo de junho. Perfeito, Enzo. Obrigada pela participação. Valeu, Paulo. Até a próxima. Você conferiu aí algumas das indicações das ações internacionais para junho. Quer conferir a carteira completa? É só clicar no link da descrição. É de graça. Chegou a hora de falarmos sobre alocação. E o nosso convidado de hoje é Cássio Bambia, sócio da One Investimentos. Cássio, obrigada pela participação. Boa tarde, Paula. É um prazer estar aqui na Empíricos, junto com todos que estão assistindo. Nós da One Investimentos fico muito feliz em estar participando. Meu nome é Cássio Bambirra, sou responsável por toda a parte de alocação e de produtos da One Investimentos. A One Investimentos é uma empresa que nasceu em Belo Horizonte. Nós começamos aqui no ano de 2016. Estamos presentes em diversas capitais do Brasil, tanto Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e também Caxias do Sul. Hoje, a nossa assessoria ela conta com aproximadamente 9 bilhões sobre gestão. E somos um grande grupo financeiro, né? Nós temos desde a parte de assessoria de investimentos, temos a parte corporate, temos também a nossa gestora que lida com a parte do wealth management, que hoje conta com mais de 1 bilhão sobre administração e diversos outros produtos, como câmbio, seguro, créditos imobiliários, várias frentes, assim, vários produtos do mercado financeiro que a gente consegue distribuir e prestar uma boa assessoria para os nossos clientes.
Bacana, Cássio. E falando um pouquinho agora do cenário macro, né? A gente teve um pouco, né, dessa deterioração nessas últimas semanas em maio, uma preocupação maior com o risco fiscal aqui no Brasil, né? Uma desancoragem das expectativas e, na verdade, também o adiamento do corte dos juros lá nos Estados Unidos, né? Queria entender contigo como é que vocês estão ajustando as estratégias de alocação, tendo em vista essas mudanças do mercado. Eu diria que é o assunto do momento, né? Nós tivemos duas desancoragens, né? Primeiro, nós tivemos agora a política... Se a gente tivesse essa conversa no início do ano, nós falaríamos que a gente teria nos Estados Unidos em torno de 3 cortes da taxa de juros e no Brasil, provavelmente, a gente teria uma Selic de 1 dígito, se fosse no início do ano. Mas eu sempre brinco que a coisa mais fixa que existe no mercado financeiro é a mudança. Porque todo momento, dado alguma conjuntura, as coisas têm que mudar e os nossos portfólios têm que estar bem adequados para saber navegar nessas mudanças. E como se posicionar? No mercado financeiro, a gente sempre tem que olhar para frente, né? Não dá para pensar muito na alocação do que aconteceu no passado. Então, nós temos posicionados mais o nosso portfólio, colocando em ativos inflacionários, então, ativos que pagam IPCA mais alguma coisa. Hoje eu vejo, né, se a gente entra no site do Tesouro, nós observamos que tem títulos de Tesouro pagando na casa do IPCA mais 6. E a gente fez um estudo interessante, que esse IPCA mais 6, no intervalo de 3 anos, ele nunca perdeu para o CDI desde o ano 2000. E principalmente, ele normalmente, ele costuma entregar uma rentabilidade para o investidor de CDI mais 3. Então, posicionar nesses títulos, IPCA mais 6, títulos públicos, ou até mesmo os isentos, tem sido uma estratégia que nós temos adotado muito aqui na One Investimentos, porque a gente vê que pode ter um ganho expressivo no CDI ao longo prazo. Outro fator que nós temos observado, né, em meio de toda essa desancoragem fiscal que temos no Brasil, nós temos também um fenômeno que está ocorrendo com a indústria de fundos. A indústria de fundos de investimento, ela tem sofrido bastante. E isso acaba prejudicando principalmente o fluxo de bolsa, porque você tem o investidor pessoa física saindo dos fundos multimercados e investir nas famosas LCIs, LCAs, por causa de performance. E o que temos feito aqui na One Investimentos? A nossa curadoria de fundos, ela tem elevado no nível ainda maior. Então, temos acompanhado de perto a saída dos fundos que a gente aloca, estamos bem próximos aos gestores para que a estratégia de multimercado ela continue presente nas carteiras, mas de fundos que têm um histórico de entrega relevante e tamanho, porque eu falo que no mercado que a gente está vivendo agora, o tamanho do fundo literalmente importa. Na parte de renda variável, é onde que eu diria que é a parcela que a gente tem que ter mais cuidado. Hoje eu estava observando, estava saindo um relatório, e a Bolsa Brasileira, quando divide ali pelo S&P, está numa mínima de 20 anos. Ou seja, olhando todos os históricos, nossa Bolsa está muito barata. Inclusive, mais barata do que o próprio Covid, na época do Covid. Nesse momento, nós temos que ser seletivos. Temos que ser muito seletivos, fazer exatamente aquilo que a gente fala no stock picking. Eu falo que tem setores que são mais sensíveis a juros, é importante olhar com cuidado. E uma que todos me perguntam, devem te perguntar várias vezes, é o famoso Bitcoin, as criptomoedas. Estamos com o Bitcoin próximo ao patamar de $70 mil. Todo o mercado que ele começa a ser regulado, né, a gente vê os ETFs de Bitcoin sendo já autorizados na SEC nos Estados Unidos. Tivemos recentemente o que aconteceu com a rede Ethereum também. Eu vejo que isso se torna uma tendência e outras criptomoedas podem seguir esse mesmo caminho. Então, eu não deixaria de lado, no meu portfólio de alocação, no portfólio de vocês que estão pensando em diversificar, ter uma parcela pequena de acordo com o seu risco, de acordo também com o seu patrimônio, uma parcela em criptomoedas, porque a gente vê que é uma tecnologia que veio para ficar. Então, eu diria que é algo que não podemos ignorar e possivelmente cada vez vai ganhando mais força e ganhando mais força vai estar mais presente no dia a dia do investidor.
É uma ótima notícia, Cássio, porque apesar do cenário bastante desafiador, é possível encontrar sempre bons investimentos. E pensando nessas estratégias, como é que você analisa os riscos para ter uma carteira bastante diversificada para o investidor? O primeiro passo é definição de pesos. Então, a definição de pesos ela é essencial, porque você pode ter uma carteira diversificada com 3 ativos, 33%. Se um ativo cai aproximadamente 50%, seu portfólio é muito prejudicado por alguma aventura do mercado, por mais que os outros andem de lado. Então, o primeiro passo para iniciar uma carteira diversificada é definir os corretos pesos que a gente deve ter nessa carteira. Eu, particularmente, gosto muito do até 5% em um determinado título de renda fixa, uma determinada estratégia. E eu divido o risco do produto e o risco da alocação. Então, por exemplo, uma alocação em inflação. Eu divido, por exemplo, se eu quero título público, eu coloco um vencimento tal, se eu quero um título isento, eu coloco de uma determinada empresa até um limite determinado de 5%. Então, a gente divide em várias classes para que, caso o mercado mude de lado, você não seja muito, vamos dizer, prejudicado. O segundo passo é a gestão do risco. A gestão do risco, nós, brasileiros, eu diria que qualquer ser humano, nós temos muita aversão à perda. Então, eventualmente, alguma estratégia está caindo muito e a gente não tem receio de vender. E quando cai, cada vez fica mais difícil de subir, né? Literalmente, desce de elevador e para recuperar é como se fosse subir de escada. Então, quando um ativo começa a cair 5, 10, 12, 15%, o investidor ele tem que ligar o alerta para essa estratégia, por mais que a carteira já esteja diversificada. E um outro ponto na parte de diversificação, que é um outro conceito que eu vejo que é muito importante, né? Se a gente até observa grandes gestores americanos, um que eu sou muito fã, que é o Ray Dalio, né? Ele cita em um dos seus livros a questão da descorrelação. O que é isso? Às vezes, quando você tem 2 ativos numa determinada carteira e você coloca um terceiro ativo, como ele não tem muita relação, ou seja, ele não acompanha o mesmo movimento, ele reduz o risco da sua carteira. Então, vamos pegar um exemplo prático, né? Uma empresa exportadora e importadora. Se o dólar sobe, é um benefício para a empresa que está exportando, que ela vai conseguir arrecadar mais. Só que a empresa que está importando, ela vai ter um custo maior. Se eu tenho esses 2 ativos, você concorda que eles são completamente descorrelacionados entre si? Ou seja, eu colocar esses 2 ativos na minha carteira, eu estou diversificando e reduzindo o meu risco ao mesmo tempo. É claro que eu dei um exemplo para ilustrar para ficar mais claro o entendimento, mas no mundo dos investimentos é assim que a gente pensa. A gente utiliza essa correlação para ver como que determinados ativos se comportam em cenários de estresse. Então, eu diria que esse é o terceiro passo importantíssimo para ter uma carteira diversificada. Perfeito, Cássio. Temos uma boa ideia do que será daqui para frente, claro, com as suas análises aí sobre alocação de ativos para uma boa carteira e bastante diversificada. Obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima. Obrigado a todos que estão nos assistindo e até mais. Você acabou de saber sobre as melhores oportunidades de investimento para junho. Espero que as recomendações e análises apresentadas tenham sido úteis para você tomar as melhores decisões estratégicas. Lembre-se, o mundo dos investimentos muda o tempo todo e estar bem informado é a chave do sucesso. Continue acompanhando o nosso programa para mais insights valiosos e atualizações sobre o mercado financeiro. Se você quiser acessar todas as recomendações dos analistas para o mês de junho e os relatórios completos, é só clicar no link da descrição. É de graça. Vejo você no Onde Investir em Julho.